Saudações, meus amigos, sou o Cristiano, canal Voscom, mais uma vez com vocês. Quero deixar bem claro, inclusive aproveitar para corrigir o conteúdo de outro vídeo que trata do ataque à Porta dos Fundos. Para ser mais exato, a sede da Porta dos Fundos. No outro vídeo eu havia dito que esse ataque possivelmente era um ataque de false flag, ou seja, um ataque que a própria Porta dos Fundos teria feito com o objetivo de incriminar, de atacar pessoas que acreditam no cristianismo. Apesar de eu não gostar da Porta dos Fundos, e apesar inclusive de eu aplaudir, eu quero deixar isso aqui bem claro, esse ataque que foi feito, porque as ações da Porta dos Fundos são ações absolutamente desrespeitosas. Eles atacaram primeiro. Quando alguém ataca você e você retalia, então você não pode chamar quem retaliou de agressor, né? Visto que essa pessoa foi agredida, foi ofendida, visto que a Porta dos Fundos ofendeu bilhões de pessoas em todo o mundo, tanto cristãos quanto muçulmanos. Como eu disse no outro vídeo, se isso fosse feito contra uma sinagoga, contra a fé judaica, provavelmente a Porta dos Fundos teria sido acusada de antissemitismo, de nazismo, de uma série de coisas. Então, isso é muito importante lembrar. Eu entrei em contato com uma fonte bastante segura, digamos assim. E essa fonte me assegurou que ela já tem total certeza de quem foi o responsável pelo ataque. O responsável não foi a Porta dos Fundos, com o objetivo de incriminar os cristãos. O responsável também não foi a Frente Integralista Brasileira. Lembrando que eu tenho tanta repulsa pela Porta dos Fundos quanto pela FIB, ou seja, pela Frente Integralista Brasileira. São duas organizações repudiáveis, mas a FIB não foi o autor desses ataques. Como eu disse para vocês, aquele vídeo ali ele é absolutamente falso, do início ao fim. Basta você entender que o integralismo é um movimento que emula a disciplina militar. E a disciplina militar tem uma coisa chamada padrão de uniformização. Eles têm diversos uniformes, alguns inclusive mais leves, para evidentemente para o verão. Eles têm passeatas nas quais eles participam sem a gravata, isso também é um fato. Mas uma coisa que é nítida, todos que utilizam a camisa de manga longa sempre colocam por dentro da calça, quer dizer, sempre a camisa ensacada, para também deixar o cinto à mostra. Você percebe pela postura deles que também não é uma postura de integralista. Eles não têm saudações integralistas. Eles não têm postura integralista. Eles são uma outra organização. Que essa organização é uma organização de extrema-direita, aparentemente que disputa a hegemonia na extrema-direita com os integralistas e que eles, provavelmente por essa razão, armaram com o objetivo de atacar o movimento integralista. Quer dizer, é uma briga entre a própria extrema-direita. A gente percebe que está havendo uma disputa pela hegemonia nas ruas, pela liderança da própria extrema-direita e provavelmente por isso eles resolveram tentar incriminar a Frente Integralista Brasileira, que já emitiu inclusive uma nota negando completamente a autoria do atentado. Possivelmente, eles inclusive fizeram isso com o objetivo de lançar a própria polícia ou talvez algum movimento de esquerda, como por exemplo os chamados antifas, contra os integralistas. E assim armar, digamos, um escândalo ainda maior. É bom lembrar que no Brasil houve um vídeo
no qual as Farc supostamente atacam a figura do presidente da República, teriam ameaçado o presidente da República. Ou seja, trata-se de mais um vídeo falso e provavelmente nós iremos ver mais e mais vídeos falsos organizados por milícias de extrema direita. Agora, tratando aqui da questão da Porta dos Fundos em si. Eu vi alguns comentários no vídeo que eu postei essa manhã. Vídeo que, inclusive, para minha surpresa, hoje atingiu mais de 800 visualizações. Quer dizer, nunca aconteceu de eu postar um vídeo e no mesmo dia você ter tantas visualizações num dia só, para minha surpresa. E eu vi muitos comentários sensatos, mas também vi uma série de comentários completamente estúpidos. Coisa mesmo no nível de jardim de infância. Primeira de todas, é um grupo de pessoas, né, que, aliás, não é a primeira vez que eu vejo, e também não é a centésima vez que eu vejo, talvez nem mesmo a milésima, pessoas, né, aqueles famosos adeptos do politicamente correto. Ah, não, porque você está falando em paganismo, não pode falar em paganismo, é religião de matriz africana. Senhores, religião de matriz africana é paganismo. Paganismo é toda religião que se propõe a cultuar as forças da natureza. As forças da natureza, elementos, espíritos, como é o caso do xamanismo, e assim sucessivamente. Não existe nada de absurdo, né, de preconceituoso, de racista, disso ou daquilo, chama paganismo. Não. O orixá maior é a força da natureza que representa que tu nação de um rei Olofim da atual República Benin. Vocês sabem quem são os autores dessa música? Eu sei. Ela trata exatamente das religiões africanas. Religiões que têm como o orixá maior, ou seja, como a deidade maior, a força da natureza. Ou seja, o que é isso? É animismo. Se é animismo, isso é o quê? É paganismo. Inclusive, você encontra no próprio Facebook inúmeras comunidades, inúmeros grupos, né? Paganismo Brasil, neopaganismo. Não existe nenhum tipo, nenhum absurdo em falar em paganismo. Isso é coisa de pessoas bitoladas ao chamado politicamente correto. Né? Então, nós vamos continuar dizendo paganismo, uma vez que isso é um termo, lato sensu, que se refere a todas as religiões não monoteístas. Não existe nenhum absurdo em afirmar isso. Outra coisa, pessoas, e aqui vem o momento mais quente, né, desse vídeo, pessoas se solidarizando com a Porta dos Fundos. E pior ainda, pessoas defendendo a atitude da Porta dos Fundos, chegando a ponto de dizer que a Porta dos Fundos não fez absolutamente nada de ofensivo. Não tem nada de ofensivo aqui. Onde é que está o amor cristão? Pessoas que são tão hipócritas, canalhas e vigaristas a ponto de dizer que a atitude da Porta dos Fundos é uma atitude que não apenas é absolutamente inocente, como somente os homofóbicos ficaram ofendidos com isso. Sinceramente, quando eu vejo uma pessoa escrevendo isso, né, que deve-se ser conivente com esse tipo de atitude, que ser contra a Porta dos Fundos é coisa de homofobia, eu quero que alguém me mostre qualquer ficha criminal minha na justiça ou de qualquer cristão de ataques a homossexuais, ataques físicos a homossexuais. Porque caso você não consiga fazer isso, meu caro, você é um bandido. É um bandido que comete crime de calúnia, difamação e ainda de injúria. É isso que você faz caso você recorra a esse tipo de expediente. Mas voltando aqui,
Quando uma pessoa diz que a Porta dos Fundos não ofendeu os cristãos, a Porta dos Fundos que fez um seriado que apresenta Jesus como sendo um homossexual, você pertence ao mesmo universo dos pedófilos. Inclusive, eu não quero nem conversa com esse tipo de gente. Eu já deixo logo claro aqui que se você compactua com esse tipo de pensamento, né, de que a Porta dos Fundos é absolutamente inocente, de que não fez nada, de que não ofendeu os cristãos, peço um favor a você, se desinscreva desse canal. Se desinscreva desse canal, se desinscreva de qualquer rede social na qual você estiver. Porque você é um canalha, é um sem vergonha e o pior de tudo, é um esquizofrênico. É um esquizofrênico no mesmo nível de um pedófilo. Se você perguntar para um pedófilo a respeito do ato sexual com crianças, ele vai dizer que não existe absolutamente nada. Não é? Ele vai dizer que não existe absolutamente nada pecaminoso, que não é nenhum crime, que isso deveria ser permitido. Em alguns países, como a Holanda, eles têm até um partido político que abertamente defende a pedofilia. Uma das principais características do esquizofrênico, como muito bem me ensinou a minha amiga psicóloga, também cristã ortodoxa, Helena Gerdeva, é que o esquizofrênico ele perde completamente a noção de vergonha na cara. Eu já tive um vizinho esquizofrênico. Você chegava, por exemplo, na casa da mãe dele, que é uma excelente costureira, e às vezes estava lá ele nu no quarto dele. O quarto, a propósito, fedendo a urina, porque ele urina no chão. Isso porque ele foi diagnosticado com esquizofrenia, coitado. Então, para ele, você pode urinar no chão, você pode andar nu na frente de senhoras, que isso é absolutamente aceitável. Isso porque ele é um esquizofrênico. Infelizmente, muitas pessoas que estão aí na rede, inclusive fazendo vídeos, comentando em redes sociais, sofrem do mesmo problema de esquizofrenia. Porque somente uma pessoa esquizofrênica é capaz de defender uma atitude tão torpe, vil, desrespeitosa para com o povo brasileiro, antes de tudo, como foi o caso da atitude da Porta dos Fundos. Quem quer que tenha colocado, quem quer que tenha jogado esses coquetéis Molotov, eu não tenho nenhum tipo de relação com essas pessoas. São inclusive pessoas repulsivas de extrema direita de uma organização ultranacionalista, mas que podia ser ultranacionalista, antifa, comunista, anarquista, ateu, satanista, podia ser quem for que ia bater palmas para isso. Tinha que ter colocado, era um C4 naquela porcaria, porque com religião, com fé não se brinca. Com fé não se brinca, inclusive é crime pela lei, mas que infelizmente o judiciário brasileiro, que é um judiciário corrupto, comprometido com os interesses do grande capital, absolveu a Porta dos Fundos dessa ação que foi a propósito movida pela Igreja Católica. Quer dizer, não foi nem pelos evangélicos, foi pelos católicos, que estão de parabéns pela iniciativa. Só que, infelizmente, uma vez que essa associação não conseguiu, o que aconteceu? O povo está vendo que a justiça não está resolvendo os seus problemas, não está atendendo aos seus clamores, então partiu para a autotutela. Quer dizer, podia muito bem a justiça ter condenado a Porta dos Fundos. É melhor que esses cidadãos, como o Porchat e o Duvivier, vá para a cadeia do que ser linchado pela população. É óbvio, claro, que eles não vão ser linchados pela população, porque um Duvivier, porque um Porchat da vida sempre anda com o seu Porsche, sempre anda em carro bom, não pega metrô, não pega ônibus, não caminha a pé pelas ruas nos mesmos lugares onde pessoas comuns frequentam. Então, por isso, para essas pessoas é muito tranquilo, é aceitável e é até cool você debochar
da principal religião do povo brasileiro e da religião de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Isso sem incluir o Islã, que considera Jesus, eles chamam de Issa, como seu profeta. Então, quer dizer, é muita canalice. Você tem que ser muito canalha, muito sem vergonha, muito esquizofrênico para afirmar o disparate de que não houve nenhuma ofensa ao sentimento cristão. Em muitos países, há inclusive organizações que são capazes de cometer coisas muito mais enérgicas. E isso não significa que essas pessoas são fundamentalistas. Significa que essas pessoas têm respeito pela sua própria identidade, por uma fé que fundamentou os direitos humanos e que inspirou milhões de pessoas, milhões de brasileiros nos momentos mais difíceis. Se você ouvir as canções dos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai ver como eles falam, não é? No Nosso Senhor do Bonfim. Você vai ver como eles falam de Nossa Senhora, de Deus. Você não vê nenhum soldado da FEB falando da Porta dos Fundos. Você não vê nenhum soldado, nenhum veterano falando em história de lacração como inspiração para os seus momentos mais difíceis. Você não vê isso. Você vê essas pessoas falando em quem? Falando em Deus. Stalin, na União Soviética, reabilitou a Igreja Ortodoxa, porque ele sabia o que isso significava para milhões de pessoas na União Soviética. A Igreja Ortodoxa, que a propósito é uma igreja cristã, que fez muito mais contra o fascismo do que muito antifascista por aí. A começar pelos tanques, né? A Igreja Ortodoxa reuniu fundos, doou para o Estado para a construção de tanques T-34 que recebiam sempre a inscrição Dmitry Donskoy, ou seja, de um santo da Igreja Ortodoxa Russa e príncipe russo que lutou contra o invasor do país. Isso é o cristianismo. Mas porque alguém atacou um templo, alguém atacou um terreiro de candomblé. Provavelmente isso aí foi no máximo, né, já exagerando, foi uma meia dúzia de criminosos. Então, quer dizer, você quer responsabilizar mais de 2 bilhões de pessoas por causa de uma meia dúzia de imbecis? Mas porque teve as cruzadas. As cruzadas também se deram contra cristãos ortodoxos, inclusive na própria Rússia, em Constantinopla e em outros lugares. E, claro, contra os muçulmanos, que também têm um respeito pela figura de Jesus. Então, quer dizer, seja qual for a sua justificativa, nada justifica esse tipo de ataque, feito pela porta dos fundos contra o mundo cristão. Mas você está sendo muito intolerante, você está cheio de ódio. Jesus disse que você deve amar ao próximo. O mesmo Jesus que disse que deve-se amar ao próximo foi o mesmo Jesus que expulsou os vendilhões do templo à base de chicotadas. Vocês têm noção do que é tomar uma chicotada nas costas? Na Rússia, havia umas loucas esquizofrênicas que infelizmente foram vergonhosamente, inclusive, convidadas no Brasil para um festival de rock, uma banda chamada Pussy Riot, né, um nome que não devia ser nem de uma banda de rock, e sim de um bordel. Pussy Riot, para quem não sabe, é uma denominação muito baixa na língua inglesa. E eu me recordo como um cossaco, já idoso, pegou o chicote dele, surrou essa moça. Eu acredito que ele fez certo, porque de religião não se zomba. Se você vai caminhando na rua e chega um inteiro desconhecido, pisa no seu pé e começa a rir da sua cara e tentar fazer com que outras pessoas também riam da sua cara, se você quebra o dente deste energúmeno, então você não pode ser acusado de ser violento. Também não pode ser chamado de agressor, porque você foi provocado.
você foi insultado, você teve a sua dignidade atingida. Se vocês não sabem o que é dignidade, senhores, peguem um livro chamado Uma Luta pelo Direito, Rudolf von Hering. Lá você vai entender que, dependendo do grupo social, determinadas questões são muito mais ofensivas do que para outro grupo social. Por exemplo, se você chamar um camponês de covarde, talvez para ele isso não vai fazer tanto sentido. Agora experimente chamá-lo de preguiçoso. Provavelmente ele vai ficar muito mais ofendido porque ele trabalha exatamente com a terra e trabalha duro, inclusive. Se você chamar um militar de preguiçoso, isso para ele talvez não vai ser uma grande ofensa, já que a diligência não é exatamente o foco da profissão militar. Agora experimente chamar esse militar de covarde. Em tempos anteriores, no século XIX, você inclusive podia convocar alguém para um duelo por esse tipo de ofensa, que era considerada uma ofensa gravíssima, especialmente para um militar, cuja profissão trabalha com uma coisa chamada coragem. Quando você ataca o Deus de mais de 2 bilhões de pessoas, o Deus que é o suspiro do oprimido, essas são palavras de Karl-Heinrich Marx em Der Judenfrage, que ele escreveu exatamente em resposta aos textos de Bruno Bauer, em seus manuscritos econômico-filosóficos. Marx descreve a religião como sendo o suspiro do oprimido. Quer dizer, o sujeito tem tantos problemas, que o único lugar onde ele vai encontrar conforto é na religião. Em muitos países, a religião trazia exatamente o conforto, trazia a esperança por um novo mundo melhor e também uma esperança para que essas pessoas pudessem mudar de vida, para que um dia elas pudessem mudar a sua condição. O que a Porta dos Fundos fez é uma atitude inadmissível. E o pior é que eles não se arrependem disso, o que mostra que são pessoas do mais profundo nível de decadência moral. Por isso, eu, claro, lamento aqui o que aconteceu ao vigia que estava trabalhando, mas eu daria muita gargalhada se fosse um C4.